seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos tratar de um assunto muito sério com relação à sanidade, à saúde mental do produtor brasileiro, especificamente o produtor do Rio Grande do Sul, que tem enfrentado sucessivos problemas, enfrentado crises com relação ao clima, com relação às incertezas, e diante de toda essa situação ainda enfrenta um mal maior, a depressão. Para falar um pouco sobre o tema, para falar um pouquinho o que está acontecendo e o que pode ser feito a partir desse momento com aqueles que estão enfrentando essa crise, essa ansiedade, essas incertezas em relação ao futuro, principalmente no campo, nós vamos até Porto Alegre agora. Nós vamos conversar com o doutor Roberto Nicola, doutor Beto Nicola, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Doutor Beto, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Tudo bom, Sérgio? Tudo bom, a audiência? Tempo e Dinheiro, muito obrigado pelo convite. E esse papo acho que é fundamental e espero que chegue muitas pessoas aí que precisam, né, escutar um pouco sobre esse assunto. Bom, é um tema muito sensível, sem dúvida nenhuma. É algo que todo produtor, o agricultor, ele vive nesse momento político, econômico, climático, né? E o produtor, sobretudo do Rio Grande do Sul, em algumas regiões, que vem sendo atingido duramente, né? Primeiro pelo clima, uma safra que às vezes é incerta, seca, excesso de chuva, perda das propriedades, perda do acesso ao crédito. Imagine o produtor que nos acompanha Brasil afora, na hora que esse mesmo produtor rural vai até uma agência bancária, né, pedir o socorro, né, direito à renegociação de dívidas, acesso ao crédito, e ele não consegue, recebe uma negativa. Como é que fica a situação? Como é que está a situação de um produtor desse? O que passa pela cabeça de um produtor? Como é que ele pode enfrentar uma situação como essa, doutor Nicola? O senhor como psiquiatra, né, o que pode ser feito? Como é que ele pode enfrentar tudo isso? Bom, Sérgio, nós temos que ter em mente que existe hoje uma preocupação não só brasileira, não só no Rio Grande do Sul, mas uma preocupação global sobre esse tema. Bom, começaram a estudar mais a questão da saúde mental no campo após a pandemia, né, em países como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, cada um com um perfil diferente, mas se constatou que o produtor rural sofria mais que a população urbana de problemas de agravos de ansiedade e depressão. Sintomas, mesmo por vezes até 2 vezes mais que a população urbana. Isso chamou muita atenção. E no Brasil começaram a se observar que é um padrão muito próximo, Sérgio. Por exemplo, 36% dos trabalhadores rurais hoje, no Brasil como um todo, sofrem de sintomas de ansiedade e depressão, sendo que a média nacional é 15%. Vejam bem, então, é mais que o dobro da média nacional dentro. Então, ou seja, a gente pode falar aqui que o trabalhador, para ser trabalhador rural hoje, a pessoa já é um fator de risco para sintomas de saúde mental, ser trabalhador rural. Bom, então tu alavancou essas questões de endividamento e exatamente isso, os estudos mostram o que acontece. Existe um certo isolamento, preocupações com financeiras, incertezas climáticas, né, que os estudos apontam bastante, que é algo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, e muito, né, e falta de políticas eficientes, né, que levem essa informação para dentro do campo, do trabalhador, se aproxime do trabalhador rural, né, por vezes até áreas de baixo nível educacional, isso aumenta também. Então, e tem um dado que é muito interessante que eu fui estudando, Sérgio, que vocês, né, que estão acompanhando, vejam que é mais que o dobro de pessoas dentro, né, se tu pegar 10 pessoas que trabalham na parte rural,
36% delas vão ter sintomas de ansiedade e depressão. O dobro que a média nacional, sendo que a população agro, ela procura 50% menos o serviço de saúde mental. Então, olha só a discrepância. Então, assim, é um tema bem importante que deve ser tratado com muita seriedade, e essas iniciativas que nem esse programa está levando, né, que é um porta-voz de mensagem ao produtor e ao servidor, né, é muito importante isso, nós temos que alertar sobre isso. Então, assim, tem alguns cuidados, Sérgio, que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, né, esse estresse acumulado de uma safra após a outra, de secas, preocupação financeira, o endividamento em si, né, isso pode gerar sintomas diversos. O que mais a gente presta atenção, né, é que começa uma certa ansiedade, uma tristeza fora do comum. Veja bem, sentir uma certa ansiedade, tristeza, faz parte da vida de todos. Mas quando esses sintomas começam a ficar mais recorrentes, a pessoa passa... Cada pessoa tem um perfil, mas o produtor rural tem que estar muito atento a alguns sintomas. Por exemplo, começa a comer demais ou comer de menos, né? Aumenta o consumo de cigarro, bebidas, cafeína, estimulantes em geral, até por vezes remédios estimulantes, né? O sono, começa aquela preocupação de não consegue dormir, o pensamento acelerado à noite, ou consegue dormir e acorda ali por 13h30, né? Muitos relatam que acordam 13h30, não conseguem voltar para a cama, ou demoram bastante para conseguir dormir, um sono superficial. Então, são sintomas que a gente tem que sempre ficar em alerta, né? Muitos passam a usar remédio para dormir, ou aumenta o consumo de bebida alcoólica para conseguir dormir, daí no outro dia tem toda a rotina de novo, então começa a ficar mais irritado com a família, com os amigos, a família pensa, poxa, mas como tu está irritado, passou a ficar mais irritado, daí começa um certo isolamento, a pessoa tem dias que ela não quer sair do quarto, ela fica mais restrita ao quarto, não quer trabalhar naquele dia, começa a brigar com pessoas próximas. Então, assim, é um quadro, né? Eu estou tentando generalizar o quadro, porque para chegar mais às pessoas. Quando começar a ficar muito isso, Sérgio, a pessoa tem que buscar um serviço de saúde mental, seja uma UBS, Unidade Básica de Saúde próxima, né? Conversar, pedir ajuda, não deixar esses sintomas se prolongarem, porque hoje a depressão ela é ruim para todo mundo, porque ela é uma doença que incapacita muito. Então, tem muitas pessoas, Sérgio, que têm afastamento do trabalho, diminuem, né, a produtividade, diminui a qualidade de vida. Então, isso é ruim tanto para o agronegócio, às vezes perdendo material humano de qualificado, né? Porque não é todo mundo que sabe mexer numa máquina, que tem um curso, que está lá dentro, que faz parte daquela rotina. Então, isso é ruim para o agronegócio e é ruim para o colaborador, porque perde qualidade de vida. Então, são assuntos que a gente pode abordar e são muito relevantes, né? Doutor, inclusive, o senhor chama atenção por um fato de que a depressão entre aqueles que trabalham na agricultura, no campo, e principalmente os que enfrentaram problemas agora recentes, né, foi o caso dos produtores aí no Rio Grande do Sul, representam o dobro daqueles que estão enfrentando o mesmo problema nos centros urbanos ou em outras regiões. Isso é algo alarmante. Agora, quando se fala de ansiedade, estresse é normal, todos nós convivemos com estresse no dia a dia, isso faz parte, né? Até mesmo alavanca, né? nosso trabalho, nossos enfrentamentos, né? A ansiedade já começa a preocupar um pouquinho, mas a depressão já é uma doença, né?
E, sendo uma doença, ela deve ser tratada e está sendo enfrentada pelas autoridades municipais de saúde, estaduais de saúde, principalmente nas cidades que representam o agronegócio como um problema sério de saúde, doutor? Bom, aí que está a grande discussão, né, Sérgio? Porque o que mais se percebe através dos estudos é que falta uma política pública mais eficiente que chegue em regiões do agro, né? Que vão até... E hoje, se a gente pensar, é muito mais fácil que antigamente, porque hoje nós temos o meio virtual. Por exemplo, eu estou em Porto Alegre, mas eu atendo pacientes que estão em outras regiões do país, até mesmo fora do país. Tá? Um lugar que tem internet, a pessoa pode até buscar um atendimento, né? Mas para que isso ocorra na esfera pública, daí nós vamos ter que colocar uma pauta, né, de saúde mental no campo, que às vezes a gente não vê. Eu, inclusive, trabalhei em regiões, em UBS, em regiões onde que atendia ao público agro, regiões do Capão do Cipó, Itacurubi, bem interior do Rio Grande do Sul. Quando eu me formei médico, eu trabalhei nessas regiões. E eu atendia o público voltado ao agro. Nós lutávamos, muitas vezes, para que aquela população conseguisse água de boa procedência e, por vezes, era muito difícil chegar nos locais onde que as pessoas moravam, né? E agora, imagina só questões de saúde mental. Então, acredito eu que hoje tem muito mais facilidade, mas talvez a gente está pecando em políticas públicas que não sejam tão eficientes, visando a saúde mental. Agora, doutor Roberto, quando se fala de depressão também, é lógico, todo esse tratamento deveria ser acompanhado, está disponível, né, para, eu diria, uma pandemia. Eu estou exagerando, é lógico, não chega a esse ponto, né, mas a depressão está atingindo aí números, né, alarmantes nesse sentido. Agora, a família toda fica doente, né? Não é apenas aquele que está com sintomas, aquele que está deprimido, que às vezes nem sabe que está enfrentando essa doença e não procura ajuda, mas a família toda ela fica também doente e precisa de atendimento também? Não é exagero, Sérgio. A depressão hoje é uma doença que cada vez cresce mais e é muito alarmante, né? Se a gente fizer uma projeção daqui 30, 40 anos, os estudos são alarmantes. E a gente pensou que ia crescer de uma velocidade, está crescendo mais ainda. E o que mais assusta, Sérgio, é que nunca se prescreveu tanto antidepressivo. Nunca na história se prescreveu tanto antidepressivo, nunca se prescreveu tantos remédios para ansiedade, e os números estão aumentando muito. Então, o nosso enfrentamento da depressão, da ansiedade, entre outros, ansiedade pode ser considerada doença também. Ansiedade generalizada, por exemplo, síndrome do pânico, pode desencadear. Então, é um diagnóstico também, assim como depressão. Então, assim, aumentando muito e nunca se prescreveu tanto remédio. Então, o jeito de tratar, visando só o remédio, ele não é eficaz. Ele não é eficaz. O tratamento vai muito além. Tu fez uma colocação muito oportuna. Uma parte do tratamento, tu tem que entrar, tu tem que estar junto com a família e trazer a família para dentro do tratamento. Porque não é uma pessoa que está sofrendo. Pessoas ao redor, né, junto com aquela pessoa, estão adoecendo também. Inclusive, elas estão passando pelos mesmos fatores de risco que aquela pessoa com depressão. E uma pessoa com depressão em um ambiente que não está sendo bem tratada, ela potencializa para que outras pessoas também adoeçam ao seu redor. Então, ir atrás, tratar a família, essa família estar dentro de um contexto de unidade básica de saúde, onde que ela pode ser abordada, ensinada, educada, né? Então, isso daí é fundamental.
né, para que o tratamento tenha êxito e que diminua as taxas, né? Bom, é lógico que toda essa prescrição, né, medicamentosa é feita por profissionais que estão acompanhando, mas é algo paliativo. Como o senhor mesmo disse, a necessidade de que essa pessoa exponha seus problemas, né, passe por tratamentos, até terapia, até mesmo sessões de terapia. Isso seria o ideal, mas às vezes não consegue. Agora, tem as drogas que estão sendo prescritas para diminuir esse quadro depressivo. Mas tem aquelas que são ilícitas. Ao que tudo indica, tem muitos produtores, Brasil afora, que recorrem a drogas chamadas lícitas, a própria bebida e outras drogas, até mesmo como crack e outras ilegais. É isso, doutor? Bom, é um assunto bem interessante, né? Geralmente, na população rural, existe um preconceito maior com a busca do psiquiatra ou psicólogo, tanto por questões de estigma, né? A pessoa se sente estigmatizada, ou uma questão de tabu mesmo, né? Bom, depressão é frescura, né? Então tem essa fala ainda muito, né? No meio urbano se combateu mais isso, mas ainda em algumas instâncias rurais, mais tradicionais, isso às vezes soa como estigma, né? O que acontece? Esse público que acaba tendo um estresse maior, até pelas condições que tu trouxe no começo da nossa conversa, como endividamento, estresse, falta de crédito, né? Isso faz com que a pessoa vai tendo estresse sobre estresse e ela vai aumentando o estresse a longo prazo. Isso vai fazendo com que ela venha tendo um esgotamento de questões de saúde mental e ela passa intuitivamente a querer comer mais, a querer consumir mais bebida alcoólica, a fumar mais cigarro, procurar drogas lícitas e ilícitas. Isso é intuitivo. Por quê? Porque tudo isso que eu estou falando, desde a comida, desde o cigarro, desde da droga lícita ou ilícita, elas agem no mesmo centro cerebral, centro de gratificação. Então, a pessoa quer se gratificar porque ela está se sentindo estressada por um longo período. Então, ela começa a se autogratificar com esse tipo de substância. E, por vezes, drogas ilícitas, né? Obviamente, o álcool ele se sobrepõe, porque é uma droga, entre aspas, lícita, que as pessoas usam e tem muito essa cultura de uso de álcool, inclusive na população rural, mas tem as drogas ilícitas. Existe hoje regiões rurais, inclusive no Rio Grande do Sul, que a droga entrou muito forte. Regiões onde a gente não via cocaína e crack, agora são centros preocupantes de cocaína e crack. E isso de uma década, 2 décadas para cá. Então está aumentando, sim, o consumo de drogas ilícitas na população rural, que é um assunto que tem que ser abordado também, que faz parte da saúde mental e pode estar atrelado a essas questões que a gente falou no início do programa. Agora, doutor, é lógico que diante dessa situação, muita gente se identifica, muita gente vai se identificar, tem problemas, conhece pessoas que enfrentam esse tipo de situação. O problema é quando a pessoa chega a um pensamento destrutivo, né? Autodestrutivo, até mesmo chegar aos extremos, né? Antes que isso aconteça, a família, os amigos, aquelas outras pessoas que estão ao redor dessa mesma pessoa, devem agir de que forma? Bom, a rede de apoio é fundamental, né? Então, quando a pessoa começa a demonstrar, por isso que eu quis ser bem enfático em falar daquela situação sobre comer mais ou comer menos, aumento da bebida, o café é estimulante. Quando a família percebe que isso está acontecendo com algum integrante, né, por um período mais prolongado, a pessoa acorda de madrugada, não consegue dormir direito, começa a usar remédio lícito ou ilícito para dormir, se automedicar, aumenta o consumo de bebida, começa a se isolar. Quando a família percebe, ou os amigos percebem, tem que haver um acolhimento. Isso não é frescura, isso é uma doença, isso pode ser algo muito grave.
pode tirar a vida dessa pessoa. A gente tem visto aumento do risco de suicídio, né? Os estudos têm mostrado, inclusive na população rural também, né? Relembrando, a população rural tem 2 vezes mais sintomas de ansiedade e depressão que a população urbana. Isso parece que é algo, não só algo brasileiro, né? Tem em outros países também, inclusive Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, né? E no Brasil está se percebendo a mesma tendência. E quanto mais endividamento, mais seca, mais questões climáticas, incertezas climáticas, mais atenção vai ter, mais tudo isso vai ocorrer. Então, nesse momento onde o Rio Grande do Sul está passando por essa dificuldade, estejam em alerta. Se tiveres recurso, busque um atendimento, por vezes particular. Se não tiveres recurso particular, vai atrás de uma UBS, sempre tem uma UBS lá. E vai ter um psicólogo, vai ter um médico que vai poder atender e dar prosseguimento. Não deixe para procurar lá na frente, porque muitas vezes a pessoa com depressão começa a ter um ou outro problema secundário, o consumo, abuso de substâncias psicoativas. Então, às vezes ela chega na UBS com 3, 4 problemas. Então, quando começou os sintomas, busque atendimento. O senhor acha que passou do momento, aliás, chegou o momento, até mesmo tenha passado o momento de ter uma campanha de conscientização feita pelas autoridades municipais, estaduais, a própria União em relação a esse problema, a saúde mental do produtor? Está faltando isso? O senhor acha que as cooperativas, os próprios municípios deveriam participar nesse sentido, de fazer uma campanha de conscientização para evitar o pior? Sim, eu acho que aí está o nosso grande, talvez a mensagem que tem que ficar, né, que é a política. Tem que ter uma pauta sobre saúde mental no campo. O agro é muito forte no Brasil. E para se manter forte, essa pauta tem que ser colocada tanto por autoridades públicas, quanto com autoridades que representam os agricultores, inclusive entre os agricultores e pessoas que estão, né, que estão, os colaboradores, né, que estão fazendo vai ajudar a todos, né? Então, acho que tem que ser essa união, tanto pública quanto representantes. E o que os estudos mostram, assim, principalmente na Austrália, eles perceberam que o apoio é muito insuficiente, né? Tem alguns países até que é mais alarmante que a realidade brasileira, vejam bem, né? Então, na Austrália, por exemplo, eles têm números de 45% dos agricultores têm, acima do Brasil, né? Tem sintomas depressivos, né? E 64% de ansiedade. E a principal queixa, né? Eles se sentem, os agricultores, né? Na Austrália, se sentem muito desvalorizados, né? E desamparados pelo governo. Essa é o que os estudos chegaram. E isso, né? Cada país tem uma conotação diferente, né? No Reino Unido, por exemplo, as políticas envolvendo o Brexit, né, impactaram bastante no rendimento das propriedades rurais, né, e lá tem números muito parecidos com o Brasil, lá em torno de 36% a 38% relatam ansiedade. Então, cada país tem uma realidade diferente, mas parece que segue um padrão de sofrimento da saúde mental no campo. E todos os estudos falam que o melhor caminho é, sim, colocar uma pauta pública da saúde mental no agro. E acredito eu que no Rio Grande do Sul e Brasil tem que seguir essa tendência, sim, e é urgente. Bom, para finalizar contigo, agradecer a tua participação, doutor Roberto. Aquele que se identifica, como nós dissemos, tem pessoas na família que estão nessa situação, aqueles que perderam praticamente tudo, tem que recomeçar. Como é que ganham fôlego para poder fazer ou enfrentar todo esse recomeço? Aquele que tem que zerou tudo, perdeu propriedades, perdeu praticamente a casa, a família. Além desse apoio, né, ele tem que ter uma confiança, retomar essa confiança. É algo muito demorado,
é algo que demanda muita terapia, muitos medicamentos. Só para poder finalizar contigo, é demorado esse tratamento? Existe tratamento? Claro, existe tratamento, sim, envolve vários aspectos, né? Quanto antes a pessoa procurar atendimento, por isso a importância, né, da gente citar esse assunto, melhor vai ser o tratamento. Quanto mais crônico a pessoa ficar, né, e tentar se tratar de uma forma com bebida, com remédios, com automedicação, substância psicoativa, pior vai ser lá na frente. Então, cada quadro tem que ser analisado e personificado, né? Tem outras questões também que os estudos mostram, por exemplo, o não cuidado com os defensivos agrícolas, né? Onde a pessoa não toma os devidos cuidados que é realizado, pode aumentar questões de saúde mental também. Então, tem todo questões que a gente tem que abordar, cada caso tem que ser avaliado, tá? Muito provavelmente o tratamento, quando chega uma depressão mais grave, uma ansiedade mais grave, ela vai precisar em algum momento de medicação, até para a pessoa ficar um pouco mais resiliente e ter forças para enfrentar aqueles problemas que estão ocorrendo à sua volta. Vai precisar de um suporte, talvez, psicoterápico, com uma psicóloga, ou até mesmo com um psiquiatra. Tem muitos psiquiatras que fazem a psicoterapia, né, fazem esse acompanhamento psicoterápico com o uso da medicação, e o sistema de saúde estando próximo da pessoa, indo visitar a pessoa, trazendo a pessoa também para o OBS, assim como a família, como tu bem mencionaste, né? Isso faz com que o tratamento tenha mais sucesso, tá? E assim, sempre lembrando, né? Até para a questão de prevenção, que eu acredito que é tão importante quanto, né? Até mais importante, talvez, que o tratamento, é aspectos de prevenção. Sempre reservar, mesmo estando dentro de um contexto mais retirado, como é a situação do agro, a pessoa buscar, sim, momentos de lazer, de esporte, nunca deixar o esporte de lado, né? Socialização, pescarias, né, que o pessoal gosta bastante, quem é da área do agro, que é um hobby muito legal, cuidar sempre do sono, essa questão de tempo tela, celular, informação, todo momento tu está olhando, sendo atingido por inúmeras informações, notificações celular, tentar desligar isso para preservar um sono importante, o sono reparador se faz fundamental, e qualquer situação de saúde, busque a UBS, né? E os seus representantes, tanto políticos quanto o pessoal que representa o agro, o pessoal levar essa pauta de saúde mental, de levar, às vezes, um psicólogo, um psiquiatra, um médico lá para falar sobre o assunto, levar informação para quem está lá. E hoje, a via online facilitou um monte isso. Não tem mais desculpa. Então, a gente tem que agir, e as autoridades têm que agir, os representantes têm que agir. Essa é a mensagem que fica. Ou seja, procure ajuda, não espere, faça um trabalho de prevenção, e se tiver identificada a doença, procure mais rapidamente possível o tratamento para evitar problemas maiores. Doutor Roberto Nicola, muito obrigado. Foi um prazer falar contigo. Deixo o convite para que venha em outras ocasiões conversar conosco. Aliás, o doutor Roberto Nicola, além de psiquiatra, ele atende, né, profissionais, atletas de alta performance, né, pessoal, né, que performa tem uma alta performance dentro do campo, no caso de futebol, mas também está falando para aqueles que têm uma alta ou deveriam ter uma alta performance nos resultados no campo, né, na produção de alimentos, né, doutor? Exatamente. E eu vou aproveitar, eu trabalho muito com esportistas, né? Eu sou psiquiatra e tenho um braço no esporte, né? Eu fiz medicina do esporte também e sou especialista também na questão do esporte e do alto rendimento. E atendi muito no setor agro, né? Já passei parte da minha infância morando em fazenda, eu já tive uma vivência importante no agro, tenho um carinho enorme
e já atendi 2, 3 anos em postos de saúde que atendia exatamente esse público, desde pessoas que eram proprietários ou pessoas colaboradoras. Então, eu tenho um carinho imenso por esse público e trabalho também com... né? E já aproveitando, eu quero fazer uma propaganda, tá? Esse livro aqui, pessoal, Geração TDAH, é um livro que eu escrevi junto com um colega lá do Rio de Janeiro, e esse livro foi lançado agora e já está em primeiro lugar na Amazon das novidades. Então, eu super recomendo. É uma questão de saúde mental também. Geração TDAH. Né? Hoje se diz que muita gente tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E daí uma reflexão, né, do jeito que a gente está tratando nossos filhos, o jeito que eles estão usando as telas, não estão tendo mais paciência para focar, para ler, para prestar atenção no professor, e muitos estão sendo diagnosticados com déficit de atenção e hiperatividade. Mas, antes de tudo, isso é um outro problema, né? Um problema até mais educacional do nosso tempo, que hoje nós somos invadidos por esse tempo de celular, de telas, de tablet, e as crianças estão consumindo isso de uma forma alucinante. E isso está prejudicando o neurodesenvolvimento e está fazendo com que aumente lá o transtorno de déficit de atenção. Mas será que é transtorno de déficit de atenção mesmo? Então, esse livro aqui, eu acho que ele é muito legal para abordar esse tema e eu acho que cabe a todos aí também. Acho que é excesso de tela, na verdade, né? Para tudo, né? Os mais jovens, às vezes os pais não têm paciência com os filhos, entregam o celular, vai lá, passa horas, noites, às vezes sem dormir, e os filhos estão lá acompanhando, sabe-se lá o quê, e aí quando tem um desempenho na escola é pífio, porque já é considerado diagnosticado com problemas de TDAH, né? Esse déficit todo, né, doutor? Infelizmente. E o pior de tudo é que são medicados e continuam no celular. Exatamente isso. Exatamente. Prazer em falar contigo, doutor. E lembrando, né, a atividade física também ajuda a diminuir um pouquinho essa ansiedade e também a depressão também, né? Menos celular e mais atividade física. É isso aí. Grande abraço, prazer, até uma próxima, viu? Até uma próxima, Sérgio. Foi um prazer e um abraço em todos aí que nos acompanharam. Obrigado. Bom, e a todos que estiveram conosco, eu lembro mais uma vez, e sempre que nossas entrevistas estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, avise os amigos e faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Está aí o 19998132915. Faça uma experiência, né? Faça uma degustação por 7 dias. Depois você, com certeza, vai fazer parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro, um seleto clube de produtores muito bem informados que já fazem parte do clube do T&D. A todos que estiveram conosco, meu muito obrigado. Até uma próxima.